Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilberto e esse aqui é o NFC HQ. Bem pessoal, no episódio de hoje eu vou estar falando de dois materiais diferentes. Como eu falei avisando na segunda-feira, a partir de hoje os vídeos voltarão a ser menos um pouco independentes, se assim eu posso dizer. Pois bem, os meus dois materiais que eu vou falar com vocês hoje, sim, agora são dois materiais e às vezes três e às vezes quatro. Chosen, o eleito do Senhor, e Surfista Prateado Parábola. Vamos começar aqui por Chosen. Bem pessoal, Chosen, que eu costumava chamar de Chosen, não sei porquê, ele é escrito por Mark Millar e desenhado por Peter Cross, com G. Bem, é uma HQ que saiu lá, acho que nos Estados Unidos, pela Dark Horse, e aqui a Mitos trouxe pra cá ao preço de R$ 24,90 na época, por um encadernado de, eu acho que quase 200 páginas, com uns extras bem bacanas no final, que pra mim foi caro, tanto é que eu não comprei, mas eu sabia da existência desse material. Foi publicado eu acho que em 2005 ou 2006, eu ainda nem colecionava, mas eu consegui achar por pura sorte no estante virtual esse aqui por R$16 com frete já incluso, então eu não podia perder essa chance. O que é isso aqui? Bem, vocês podem olhar aqui, ó, na capa tem um garoto crucificado num poste, e aqui atrás tem uma alusão aos dois postes, fazendo alusão aos dois bandidos que foram crucificados, só que aqui tá vazia, né? Bem, o que é Chosen? A história, ela começa com um grupo de garotos indo a um terreno baldio procurar uma revista de mulher pelada que um amigo tinha visto lá e eles queriam ir lá pra dar uma olhada. Três garotos normais, meio baderneiros, que não gostam de estudar, tipo a maioria dos garotos. E no meio do caminho, quando eles estão passando por debaixo de uma ponte, passa um caminhão desgovernado e praticamente cai em cima de um dos garotos. Esse garoto se chama Jody. Jody escapa milagrosamente desse acidente e daí por diante a vida dele muda. Ele fica meio impressionado por isso, e o mais impressionante é que quem fica gravemente ferido é o motorista do caminhão, e ele não sofre um arranhão, o caminhão cai em cima dele. Daí ele vai pra escola e várias coisas estranhas começam a acontecer, tipo, ele fica super inteligente e tal, e a mãe dele arrasta ele pra casa, manda ele ler um versículo da Bíblia em Apocalipse, e ele põe na cabeça que ele é Jesus. A princípio, essa história ela parece ser uma versão de como seria se Jesus tivesse vindo nos dias de hoje, não nos tempos passados. Mas não é. Vai parecer que é a história toda, e acho que eu vou poder estar quebrando um pouco da magia, mas é interessante você prestar atenção nisso, que não é. Vão acontecer várias reviravoltas na história, várias coisas interessantes. E se você se aficionar muito que isso é uma história como se fosse Jesus no dia de hoje, você vai achar um saco essa história. Não um saco, mas você vai ficar meio revoltado, principalmente você é uma pessoa que preza muito pela fé cristã como eu. Mas não é, e vale a pena ler até o final. Vou estar mostrando algumas partes da arte. Começa aqui, ó, a parte do caminhão, que é uma arte legal. Assim, a princípio eu não gostei do papel, mas acho que isso não é isso é o de menos. Que pelo que eu vejo aqui, ele parece papel sulfite, não sei. Não é uma arte assim demais, mas é o suficiente. Então pessoal, eu recomendo fortemente isso aqui. E por último ainda gostaria de acrescentar que sim, o extra dessa revista é muito boa. Tipo, eu li a revista, quando eu li fiquei assim, depois eu li os extras, aí fiquei aí eu disse, não cara, eu tenho que ler de novo essa HQ. Li a HQ e li os extras de novo. Porque aqui ele solta, vou adiantar logo que tem alguns easter eggs, que na verdade ele vai tá escondendo lá, deixando lá bem escondidinho praticamente o final da história, em vários pontos. Também tem um bate-papo entre o escritor e o desenhista da história, onde um é cristão, praticante, né, o Mark Millar, e o Peter Gross, que não sei se ele ainda é, né, mas quando escreveu esse aqui era. E o Peter Gross, que não é, ele meio que duvida, ele fala até que a mulher dele critica ele por isso, e tem um debate bem interessante a respeito disso e a respeito da história também. E ao final tem uma coisa bem bacana, além uma pequena biografia do autor e do escritor. Também tem dois pós-fácil, um pelo irmão Johnson Hunt, que é da ordem de São Beneditino, abadia de São João de Minnesota,
e outro do irmão Richard, da capelão da Ordem dos Frades Menores do Mosteiro de São Francisco. E cara, o comentário dele é muito importante. Se você conseguir essa HQ, tente, por scan, que eu acho difícil você arranjar aqui, tente procurar também esses comentários desses, tanto do bate-papo, quanto dos comentários dos padres aí, que é bem bacana. Complementa bastante a história. Bem, continuando, o outro material que eu vou falar é Surfista Prateado Parábola, da Marvel, né? Saiu aqui pela Panini ao preço de... não tem aqui, mas eu creio que foi R$22,90. Tem apenas 92 páginas. Uma parte delas é extra, a história é curta, se eu não me engano só são 2 capítulos curtos. E foi escrita por Stan Lee, desenhado por Moebius, uma equipe criativa bastante interessante, para publicar um HQ bastante interessante também com um tema parecido. Só que aqui ele baseia assim coisas mais reais, entendeu? Sim, eu esqueci de falar isso. Chosen, por mais que pareça uma adaptação ficção, você vai perceber aos poucos que ela é uma história totalmente fidedigna. É fiel. Eu acho que esse não é o significado da palavra. Não me julguem. Pois bem, um bate-papo entre eles numa convenção, alguma coisa assim, e junto com o editor, eles propuseram fazer essa HQ aqui. E o que é? Galactus volta à Terra, mesmo depois de ter prometido não destruí-la, mas só que ele com uma proposta diferente. Ele quer agora se apresentar como um deus, e no universo que se passa diferente. É como se só existisse, pelo menos é o que dá para aparentar, só existe o Galactus e o surfista de heróis, assim, criaturas com superpoderes. Daí o Galactus vem e causa um mal amoroso, né? Um cara gigante plantado no meio da Terra, e ele vai e fala que é o deus e tal. Acontece um reboliço no mundo, que as pessoas, inicialmente, guerras acabam, mas depois ele dá algumas declarações e a Terra vira um caos, um zaralho total. A partir daí o surfista vem para tentar combater essa ameaça, com alguns argumentos e tal, mas em contrapartida também um humano, tal de reverendo alguma coisa aí, ele tenta usufruir dessa vinda do Galactus. O que é que ele faz? Ele se autoproclama como se fosse o novo arauto dele, o porta-voz, e cria uma igreja em homenagem a ele, e ele acaba ajudando a intensificar o caos que está na Terra. Bem, mas o que é mais interessante tratar aqui, prestar atenção nessa revista aqui, a arte de Moebius, que você vai achar estranha. Sim, porque Moebius você sabe, né, como é legal a arte dele, né? Mas aqui tá estranha, porque na época, ele até fala isso nos extras, ele não tinha uma paleta de cores tão grande. Acho que assim dá pra ver melhor. Desculpa, eu tô testando um cenário novo agora, ainda tô tentando aprender a focar melhor a câmera, mas tirando a arte, que é interessante, é mais interessante do que bonita, que você vê esse comparativo. O legal é você reparar mais no comportamento humano que ele trata aqui. Que pra mim, isso aqui não é uma crítica à religião, e sim é uma crítica às pessoas, entendeu? Por acreditarem, de certa forma, boa parte das pessoas querem acreditar nas coisas que elas possam tirar alguma vantagem, entendeu? E não acreditar numa coisa que ela sendo daquele jeito ela vai tornar o mundo melhor. Eu acho que as pessoas apenas tentam arranjar alguma maneira ou alguma forma de justificar as bobagens que elas gostam de fazer, ou então distorcer uma coisa que era para ser ruim e fazer com que as pessoas acreditem que sejam bom, porque aquela coisa vai beneficiar ela. Eu sei como vocês pensam, se vocês pensam diferente, coloquem aqui. Se vocês acham que é uma crítica à religião, pode comentar, eu não me importo de debater nem que as pessoas me critiquem, porque normalmente é o que acontece. Mas essa era a minha opinião. Outra coisa interessante que tem nesse encadernado aqui, ao final tem essa galeria de artes aqui, ó, bem bacana. Olha, Demolidor. A Electra aqui tá muito linda, velho. Esse desenho é muito lindo. O Homem de Ferro. Justiceiro. Olha o Homem-Aranha. O Coisa. Vou mostrar todos. E por último o Wolverine. E que por mim, se você botasse essas artes, já valeria a pena a revista, sabe? Porque eu gosto muito desse estilo. E tô até tentando ver se eu consigo comprar o Incal. Não sei, talvez eu compre um integral ou o outro, não sei. Acho que nem é irrelevante falar isso. E também um Homem é bom pra começar a fazer a coleção Moebius, que eu acho que um dia eu teria. E então, pessoal, é isso aí. Fica aí a dica pra vocês. Chosen, o Eleito do Senhor e Surfista Prateado Parábola. Valeu? Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do novo cenário e dessas novas análises mais mescladas com o herói e com uma perspectiva diferente. É isso.
Tchau!